Entender uma lesão muscular é, sem dúvida, um divisor de águas no esporte. Só que por muito tempo, a maneira como a gente descrevia essas lesões era, na verdade, parte do problema. Isso criava uma confusão danada, bem onde a gente mais precisava de clareza. 90. Guarda esse número. Essa é a média de dias que um clube de futebol perde por temporada só com lesões de isquiotibiais. Só isso já mostra o tamanho do prejuízo e por que cada detalhezinho no diagnóstico faz toda a diferença. Então, o conflito principal não era só sobre o tratamento, sabe? Era sobre a comunicação. Sem uma linguagem em comum, como é que médicos, fisioterapeutas e preparadores físicos poderiam trabalhar em sintonia? Essa falta de clareza era uma barreira enorme para dar um diagnóstico preciso e, claro, para conseguir uma recuperação de verdade. Bom, vamos mergulhar nisso. Para entender a solução que encontraram, a gente precisa primeiro entender a confusão histórica que existia em volta da terminologia das lesões musculares. Olha só esse dado. As lesões musculares são responsáveis por 31% de todas as lesões no futebol de elite. Não é pouca coisa, não. É quase um terço de tudo que tira os atletas de campo. E aqui? Aqui está a pergunta de US$ 1 milhão. Aqui assombrou a medicina esportiva por anos. Todo mundo falava de extensão, mas o que isso queria dizer de fato? Era um músculo dolorido? Um rasgo pequeno? Uma ruptura total? Ninguém tinha certeza. A palavra distensão era praticamente um coringa. Sem uma definição única, um médico aqui no Brasil podia chamar uma lesão leve de distensão, enquanto um colega na Europa usava o mesmo termo para uma lesão muito mais séria. Essa falta de padrão era um obstáculo gigantesco para a pesquisa e, o mais importante, para o tratamento dos atletas. E o mais impressionante é o que esse slide mostra. Nem os especialistas se entendiam. Numa pesquisa de 2012, 68% achavam que distensão era uma lesão estrutural, ou seja, tinha um rompimento físico. Mas 16% diziam que era um distúrbio funcional, sem dano visível. E os outros 16%? Bom, eles simplesmente não sabiam o que responder. Se nem os maiores especialistas do mundo concordavam, imagina o resto. Essa bagunça toda acabou gerando um movimento para botar ordem na casa. E o primeiro grande passo foi o Consenso de Munique, lá em 2012. Foi um momento chave que começou a construir uma base para uma linguagem clara e objetiva. Pensa na cena. Em 2012, vários especialistas do mundo todo se juntam com uma missão: dar um basta nessa confusão. O objetivo era simples, mas ambicioso: criar uma linguagem universal para as lesões musculares, algo que todo mundo pudesse usar de forma consistente em qualquer lugar. E aqui veio a grande sacada do Consenso de Munique. Eles traçaram uma linha bem clara. De um lado, ficaram os distúrbios funcionais. Pensa em dor, cãibra, fadiga, mas sem nenhum dano que apareça no exame de imagem. Do outro, as lesões estruturais, onde existe um rompimento de verdade, algo que dá para ver numa ressonância magnética, num ultrassom. Foi a primeira vez que essa distinção fundamental foi feita. Essa analogia ilustra perfeitamente a mudança. Antes, o diagnóstico era vago, tipo o carro quebrou. Com o Consenso de Munique, a gente passou a ter um ponto de partida bem mais específico. É como dizer, olha, o problema está no motor, não é na parte elétrica. Mas a ciência, claro, não para. Com essa base sólida que Munique estabeleceu, a comunidade médica estava pronta para o próximo nível. Adicionar ainda mais detalhe, mais precisão. E é isso que a gente vai ver agora. E foi rápido. Só 2 anos depois, em 2014, um sistema criado pela British Athletics pegou essa base do Consenso de Munique e levou para outro patamar. Eles criaram um modelo ainda mais detalhado, focado não só em diagnosticar, mas em responder a pergunta que todo atleta faz: Doutor, quando eu volto a jogar? E o sistema é, na verdade, bem simples no conceito. Primeiro, ele classifica a gravidade da lesão numa escala de 0 a 4, com base no que a ressonância magnética mostra. Depois, ele adiciona uma letrinha, A, B ou C, para descrever o local anatômico exato. É quase como se a lesão ganhasse um CEP. E esse slide mostra direitinho o que essas letras significam. Uma lesão do tipo A é miofacial, fica mais na periferia do músculo. A lesão B acontece bem na junção do músculo com o tendão, que é um lugar super comum para lesionar. E a lesão C é aquela que entra no tendão, e essa geralmente é a que tem o pior prognóstico e leva mais tempo para curar. Voltando para a nossa analogia do carro, agora o diagnóstico ficou extremamente preciso. Não é mais só um problema no motor. É tipo um pistão trincado no terceiro cilindro. Com esse nível de detalhe, o plano de reabilitação pode ser totalmente focado no problema específico. Tá, mas e daí? Por que toda essa precisão é tão importante no mundo real, para o atleta que está lá no campo?
É sobre isso que a gente vai falar agora. Como um diagnóstico super detalhado leva a resultados melhores e a uma carreira mais longa e segura. Com um sistema detalhado, os médicos podem dar uma estimativa muito mais certeira do tempo de retorno, podem criar uma reabilitação específica para aquele tecido lesionado, entender melhor o risco de uma nova lesão ali e, o que talvez seja o mais importante, comunicar tudo isso de forma clara para o atleta e para a comissão técnica. Acaba o achismo. E aqui a gente vê a diferença, preto no branco. Na esquerda, uma ressonância de uma lesão grau 2B, uma ruptura moderada na junção do músculo com o tendão. Repara naquela pequena área branca. Agora olha para a direita. Uma lesão grau 4C. É uma ruptura completa que já afeta o tendão. A imagem não deixa dúvidas e essa clareza visual guia todo o processo de tratamento. Essa citação da equipe da British Athletics resume perfeitamente o porquê de tudo isso. No esporte de alto rendimento, precisão não é luxo, é uma necessidade absoluta para cuidar da carreira dos atletas de forma segura e eficiente. No fim das contas, a lição é bem clara. Uma linguagem mais precisa leva a uma ciência melhor. E uma ciência melhor, por sua vez, leva a uma recuperação mais rápida e segura para os atletas. É uma corrente em que tudo, absolutamente tudo, começa com a clareza na comunicação. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para o futuro, né? Com os avanços incríveis em imagem, em biologia molecular. O que vem por aí? Será que um dia a gente vai classificar as lesões não só pelo que a gente vê, mas pelo perfil genético ou celular delas, prevendo recuperação com uma precisão que hoje parece até ficção científica? Uma coisa é certa, o campo não para de evoluir e a busca por mais clareza continua.